Boa noite, tudo bem? Pouca gente, né? Véspera de feriado, normalmente vem pouca gente mesmo. Mas obrigado pela presença. Nosso palestrante é o Ricardo Vieira, acho que todos já conhecem, sempre está dando uma palestra aqui na casa, né, Ricardo? Seja bem-vindo, tá? Muito obrigada, tá? Boa noite a todos. Então, eu vou fazer a prece de abertura junto com vocês. Agradecemos ao Pai pela bendita oportunidade de estarmos aqui, a Jesus, nosso mestre querido e amado, a espiritualidade dessa casa que tanto nos acolhe, tão bem nos acolhe, a espiritualidade da Casa Espírita Pequeninos de Jesus, que nesse momento se une ao nosso lar, a fim de que nesse ponto da terra irradie a nossa paz e a nossa alegria de estarmos aqui em aprendizado e prática de amor. Aos nossos protetores e protetoras, nossa eterna gratidão pela presença constante ao nosso redor. Que assim seja, Senhor. Muito bem. Eu estou aqui hoje para a minha meia horinha de alegria e felicidade junto com vocês. E queria dizer para vocês que o tema do nosso encontro é escolha das provas. Esse tema aí está no livro segundo do Livro dos Espíritos, né? O livro segundo é aquele que trata do mundo espiritual. Mas você vai falar de espírito aqui? Pois é, eu vou falar de nós. Nós somos espíritos, né? Estamos encarnados, mas somos espíritos. No capítulo 6, nós temos escolha das provas. Como eu já fui professor de filosofia, hoje eu vou usar a lousa. Essa coisa antiga aí, que solta um pozinho branco quando a gente passa. O mineral, né? Bendito mineral, não é? Se nós evoluímos há muitos anos, né? Talvez bilhões de anos, devemos gratidão a todos os estágios da criação. Mineral, vegetal, animal, o hominal e o angelical, para onde iremos. Ai, que beleza! Às vezes a gente gosta bastante dos animais, mas esquece dos vegetais e dos minerais, né? Se não fosse o giz, eu não poderia estar fazendo uma gracinha com vocês aqui hoje à noite, né? Então vamos lá. A pergunta 258 e a 258A do Livro dos Espíritos diz o seguinte, que a escolha do gênero da prova é muito importante para nós. Então, veja bem, você vai escolher o gênero da sua prova. Você vai traçar algumas linhas básicas na sua encarnação. São esses tracejados cheios. Então, você escolhe o gênero da prova. E os espíritos são bem claros nisso. Nós só evoluímos ou em relação à inteligência, ou em relação ao coração numa determinada vida. Todos nós evoluiremos de coração e de cabeça. Mas numa vida é preciso focar num desses pontos. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aqui nesta atual encarnação para evoluir o coração ou a cabeça? Levanta quem for o coração. Vocês devem passar o dia inteiro sofrendo, né? Porque quem se lança aos desafios do coração, acolhe os sofredores, ampara todos, perdoa qualquer um, não se ofende jamais, tá na luta, né? O amor incessante para tudo, para todos, né? Quem está aqui nessa encarnação para desenvolver a cabeça? Levanta a mão. Os demais podem sair da casa espírita, que já estão desencarnados, e entram de novo, mas numa outra esfera. Tem gente que está pensando ainda, não decidiu, né? Por isso que a escolha das provas é um bom momento de reflexão, não é? Então, eu, por exemplo, escolhi desenvolver o amor nessa vida. E para mim foi bem claro essa decisão.
o gênero da prova, foi quando eu passei no concurso de professor de filosofia, titular, e de escrevente técnico judiciário. Um me daria segurança, o outro não. E eu já tinha, na época, 3 filhos adotados especiais. Não poderia falhar. Se eu tivesse escolhido filosofia, hoje meus filhos estariam passando necessidade. Porque as aulas de filosofia estão cada vez mais depreciadas. E elas tendem a ser depreciadas por fases, longas fases, tenebrosas na história da humanidade. Já o servidor público, não. Ele é constante. Então, depois que eu ingressei na carreira de escrevente técnico judiciário, ainda adotei mais 2 crianças especiais, porque era possível sustentá-las com o salário constante do servidor público. Veja que eu não digo funcionário, porque função é da máquina. O servidor é aquela pessoa que é paga por todos para servir a todos. Servidor público, né? Então, você tem que escolher. Dá uma olhadinha no chão que você está pisando. Dá uma olhada. É bonito, não é? Eu gosto. É bem bonito. Mas você escolheu esse chão? Não, né? Se você falar assim, não quero sentar em cima de um piso verde, você vai conseguir? Não. Então, Deus nos dá alguns condicionantes, dos quais nós não vamos poder escapar. Nós estamos vendo os traços na lousa verde. A lousa é de Deus, os traços são nossos. Você consegue aceitar isso? Ao mesmo tempo que você tem liberdade de escolha, você é obrigado a estar num determinado plano existencial. Você está aqui na Terra, particularmente em São Carlos. E você não pode falar assim, não quero mais estar na Terra, porque se você fizer isso, você vai romper com um plano que não é seu. A lousa é de Deus, os traços são nossos. Não é tão difícil quando a gente aceita Deus, né? O duro é quando a gente não aceita Deus. Quem já caminhou numa estrada que tinha sulcos profundos? Estava de carro, assim, estava andando numa estrada e tinha sulcos muito profundos. Quem já caminhou assim? E tentou sair do sulco? Já aconteceu isso com vocês? Quem já andou de bicicleta numa trilha com um sulco, tentou sair do sulco? O que acontece? Cai. Tomba. Nós temos sulcos profundos na nossa vida. Nós somos herdeiros de nós próprios. Essa não é a nossa primeira vida aqui. O espírito mais novinho aqui consegue morder o cotovelo. Tenta morder o seu cotovelo para ver se você é novinho. Faz esse favor. Se você não conseguir morder o seu cotovelo, você não é um espírito novinho. Você é um velho espírito em evolução. Seus sulcos são profundos. Então, você não vai conseguir escapar muito disso. Você consegue identificar quais são os sulcos da sua vida? Por exemplo, eu disse que eu optei por ser escrevente técnico judiciário, né? E era professor de filosofia. Por acaso alguém consegue parar de pensar? Por acaso alguém que consegue ler e gosta de ler, deixa de gostar? Então, o que eu fiz? Deixei a carreira de professor de filosofia e virei palestrante espírita. Porque é assim que eu consigo ler. Ler, escrever, pensar, sentir, transmitir, partilhar. E esse sulco profundo é das nossas vidas. Então, às vezes, você está em algum lugar e está abafando aquele sulco profundo seu. Ele é profundo. Ele vai e vem de muitas vidas, né? Lê lá 259 do Livro dos Espíritos. É uma beleza, né? Previstos só são os fatos principais. Nós temos fatos principais, né? Agora eu vou fazer uma enquete espiritual rápida.
Vamos ver quem que estudou o Livro dos Espíritos nessa vida e no plano espiritual. A pergunta é 261, não adianta colar no celular, nada disso, hein? Vamos ser éticos. 261, a pergunta é, tem que levantar a mão, viu? Esse negócio de não levantar a mão dá problema. O palestrante fica em dúvida se ele está vendo encarnados ou desencarnados, né? Como eu não sou o Chico Xavier, não sou clarividente, né? Eu fico meio numa situação complicada. Então, a 261, a seguinte pergunta: tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Nós, espíritos, para evoluirmos, precisamos passar por todas as dificuldades existentes no universo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que sim? Obrigado, hein? Quem acha que não, levanta a mão. Aqueles que não levantaram a mão, fica a dica de ler a 261. Então, não quero chatear a senhora, nem alguma outra pessoa que levantou a mão quando diz que precisa passar por todos. Não, não precisa. Não precisa passar por todas as tentações. Vou já dar um exemplo sobre isso. Você planejou esses três passos principais na sua vida, certo? Que são esses que estão com uma faixa só. Em determinado momento, você é exposto ao álcool, à cachaça, à bebida destilada, à marvada. Você é exposto. E você está aqui, ó. Você tem que sair daqui e chegar até aqui. O álcool é uma prova para você. O que é que você vai fazer? Você é obrigado a preencher o espaço? É ou não é? É. Você precisa passar por isso. Ou não? Não necessariamente. Você pode falar assim: álcool só para desinfetar. Percebeu? Você pode usar o álcool para limpeza. Você ressignifica a dificuldade. Alguns experimentam, desenvolvem, começam a desenvolver uma doença que é incurável, progressiva e fatal. Esse é o álcool. O alcoolismo. Doença incurável, progressiva e fatal. Às vezes a pessoa entra nessa, mas ele percebe, na segunda etapa, que o alcoolismo é uma doença que ela é progressiva, que ela é incurável e fatal. Ela para. Ela não é obrigada a passar pelo terceiro estágio da dor. Ela escolhe não beber só por hoje. Você achou o exemplo da bebida chato? Troca por um defeito seu principal. Você é maledicente? Você gosta de falar mal dos outros? Você, em determinado momento da vida, não teve que optar entre falar mal dos outros ou não? Todo dia a gente tem que optar por isso. Todo dia a gente escolhe se o álcool é para desinfetar ou não. Ou se a palavra é para beneficiar ou não. Você não é maledicente, você é orgulhoso. Não tem nenhum orgulhoso aqui. Nós estamos na terra. Todo dia você opta. Às vezes você põe um pezinho na jaca, né? Você ergue o nariz, mas aí no segundo estágio você fala assim: não, se Jesus estivesse do meu lado, eu não estaria fazendo isso. Mas Jesus está do seu lado. Essa que é a questão, né? Nós achamos prático considerarmos o Cristo à distância, né? Somos então criancinhas espirituais, que às vezes precisam de limites. Quando você está aqui e encontra essas duas faixas, e você é um motorista, o que você faz? Você ultrapassa ou não? Quem é motorista que ultrapassa quando a faixa é dupla assim? Contínua e dupla? Não mente, hein?
Você pode enganar o guarda rodoviário, mas o guarda da lei não. Porque é a sua própria consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Quando você encontra, durante a sua trajetória, uma faixa contínua dupla, ela significa não ultrapasse. Não é isso? Hoje, lá no meu serviço, foi uma senhora chamada Madalena, que trabalha no Correios. Em determinado momento da vida dela, ela encontrou a faixa dupla, porque o pai dela desenvolveu câncer. E ela sofreu muito com isso. E o pai tentou ser ajudado em 2 cidades. Uma delas foi em Barretos, no Hospital do Amor. Mas já era tarde. O pai partiu para a vida verdadeira. Ele não desencarnou nem morreu. Ele só encarnou no corpo espiritual. Ele só partiu para a outra etapa da vida, a verdadeira vida. Mas a Madalena tinha que voltar a trabalhar. E quando ela voltou a trabalhar, o computador dela não estava funcionando. E ela estava triste, muito triste. E perguntou para o chefe do Correios: não tem nada para fazer lá fora? Eu não aguento ficar aqui dentro. Eu estou constrangida pela dor da partida do meu pai. O responsável pelo Correios disse: tem a campanha em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Você pega esses CDs, esses DVDs, essas camisetas e vai onde você quiser. E diz para as pessoas: é possível colaborar. Pouca coisa que você der do seu bolso vai alimentar o coração do outro. A Madalena estava lá hoje. O que ela fez com a faixa dupla contínua, aquela que não permite ultrapassar? Porque a morte, para alguns, é um obstáculo intransponível. Tem gente que se deprime pelo resto da encarnação pela morte do cachorro. E do pai, então? Eu, por exemplo, tenho a minha 5ª filha desencarnada. E, ao que parece, reencarnada. E ela desencarnou com 8 anos de idade. Pouquinho antes que 8 anos. Só que ela nasceu sem cérebro. Ela teria que ter vivido 72 horas. Hidroanencefálica. A tomografia computadorizada dela era dessa cor aqui. Daqui para mais escuro. Não tinha nada. Só água. Mas como ela permaneceu encarnada tanto tempo? Isso é de Deus. A Madalena, quando ela viu a faixa dupla, sabe o que ela fez? Ressignificou a faixa. Ela falou assim: não, gente, isso daqui não é uma coisa que vai me impedir de ultrapassar, de ir adiante na vida, não. Isso daqui é uma referência de Deus para mim. Essa dificuldade que está sendo colocada na minha vida, esses 2 laterais fortes, esses grifos intensos, são para eu não me perder, para eu procurar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da paz, o caminho do amor. Está vendo? Já não é mais uma faixa que proíbe. É uma contenção que permite a evolução. E às vezes nós reclamamos das contenções de Deus. Nós achamos que nós devemos ser o motorista, o dono da estrada e o guarda do trânsito. Devemos fazer a nossa própria lei e cumpri-la do jeito que nós quisermos. Não é bem assim. É possível ressignificar as maiores dificuldades, né? Nós somos criancinhas espirituais, não é? Nós não somos espíritos ainda maduros. Estamos a caminho. Estamos indo. Não é? É bonito pensar assim, não é não? Porque quando o outro erra perto de nós, qual é a nossa postura?
Você está errando, eu também erro. É assim, não é? Tem gente balançando a cabeça. Balançando para o lado, assim. Não é, não. Nós somos bastante intolerantes com o erro do outro. Nós, inclusive, queremos preencher o espaço da vida do outro. A gente é doido para falar assim, viu, você não está entendendo nada. Não é isso aí, não. Não é por aqui que você tem que ir, não. É por aqui, ó. Você acha legal fazer curvas? Tem gente que quer fazer a reta. Quem tem protetor espiritual, levanta a mão. Aí Jesus, se alguém não levantar, é o próprio protetor espiritual que eu estou vendo, não é? Todo mundo levantou a mão? Você acha que ele quer que você faça curvas ou que você faça reta? Você vai postar uma coisinha lá no Facebook? Você acha que ele quer que você posta cacareco? Ou quer que você poste uma coisa que possa transformar a vida de uma pessoa para melhor? Inclusive a sua própria vida. Você acha que o seu protetor anda perto de você quando você fica com o seu dedinho no celular, passando aquelas mensagens aguadas, que não modificam a vida de ninguém, que não alteram o ser espiritual em nada lá no WhatsApp? Você acha que o seu protetor está lá junto com a sua mão fazendo assim? Você acha que para ele o quanto curtem daquilo que você postou é importante? Ou se você pegou a enxada e foi carpir? Não tem mato no seu terreno? No meu tem. Tem muito mato. Frequentemente meu protetor me manda voltar para trás para refazer uma frase para uma pessoa, porque ele considerou que a frase não foi boa o suficiente. Foi boa, mas não foi boa o suficiente. Eu volto atrás e falo assim, viu, sabe aquilo que eu falei para você? É assim. Ou você tem um protetor espiritual só para pedir. E ele já deixou alguém no lugar dele. Ele já falou assim, vem cá, estagiário espiritual. Estagiário espiritual, fica aqui do lado do meu protegido, porque ele só pede. Quando ele falar que ele vai fazer alguma coisa, você me chama, que eu estou ali resolvendo outros problemas. Eu, se eu fosse protetor, eu teria aos meus cuidados vários estagiários espirituais. Todo mundo que ficasse me pedindo muito, eu encostava um estagiário. Porque o estagiário é eficientíssimo. Ele consegue dar recado, ele consegue resolver alguns problemas simples. Aqueles esforçados, né? Tem uns que agora também descobriram que a internet é ilimitada, né? Não suportam contrariedades, viu? Jovens estão se suicidando, porque eles não suportam contrariedades. Ai deles, se não tem sinal de celular. Já coça. Não consegue ficar sem celular, não é? Não se comunica. Às vezes você não acha o estagiário que você quer conversar com ele, não acha, porque o celular dele quebrou. O único jeito de achá-lo é pelo celular. Mas é assim a vida? Acho que não. Por último, para terminar o nosso encontro, deixa eu melhorar o meu desenho, né? Porque professor é cheio de estragar a própria lousa. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta simples para vocês. Vocês têm certeza que vocês escolheram bem as provas de vocês para essa vida? Tem alguma coisa que está incomodando demais vocês? Estão achando que está errado? Está tudo bem com vocês? Está todo mundo tranquilo? Ninguém tem feito atendimento fraterno aqui no nosso lar? Ninguém está em tratamento espiritual? Está todo mundo bem, é isso? Aliás, está todo mundo dando passe, é isso? Ninguém nem está tomando passe. Que está transbordando de felicidade, de harmonia, de contentamento. Não é? Uma vez perguntaram para mim, você é feliz? Eu disse, não posso ser feliz. Sou só contente.
Quando todo mundo for contente, aí eu vou ser feliz. Porque eu percebo que as pessoas nem contentes são. Elas são descontentes. Aí eu penso, por que isso? Vai na 269 do Livro dos Espíritos. Vai lá. Veja que uma prova só é eficaz se você não se enganou ao escolhê-la. Então, por exemplo, quando eu escolhi adotar os meus filhos, eu escolhi usar o álcool para desinfetar. Porque os meus filhos fazem xixi e fazem cocô. Porque eles são pessoas como nós. Então eu preenchi bem essa etapa. Quando eu cheguei no álcool, eu falei assim, pode ir, Paula. Pode ir, Paula, que se acontecer qualquer coisa, eu estou aqui para qualquer coisa. A primeira vez que a Paula saiu de casa, quando eu voltei do portão, que eu fechei o portão para entrar dentro de casa, eu fiz assim, ó. Eu falei, não. Sim. Era o número 2, não era o número 1. E eu já tive que usar isso na primeira noite. Daí para frente funcionou. Quando eu cheguei num determinado momento, eu precisei largar os estudos. Só 20 anos depois eu terminei minha pós-graduação. 20 anos depois. Agora, em 2019. Só que eu não considerei as limitações da vida como dificuldades. Porque sabe o que eu fiz nos últimos 20 anos? Quem adivinha? Fora trabalhar, né? E cuidar das crianças, porque isso é o mínimo, né? Mas o que eu fiz durante todo esse tempo? Já que eu não podia estudar e terminar a pós-graduação. O que eu fiz? Li Espiritismo. Li Espiritismo muito. E ainda estou lendo. Eu considerei a dificuldade da vida como um apoio de Deus. Olha, agora você não pode fazer outra coisa, mas você pode ler. Leia a doutrina espírita. Leia, 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 leia. Leia. Agora eu estou aqui. Eu não sei o que fazer em relação à próxima etapa. Mas eu sinto que tudo que eu for fazer não pode atrapalhar o abraço que eu tenho que dar nos meus filhos. Não pode atrapalhar a sentada na mesa e o olhar que eu tenho que trocar com a minha esposa. Não pode atrapalhar o meu serviço público, que é onde eu sirvo muita gente, porque eu já prejudiquei muita gente. Então eu preciso ajudar muita gente. E não pode atrapalhar a minha presença na casa espírita, que é a minha casa espiritual. Se eu desencarnar, não me procura no cemitério, hein? Eu devo estar em alguma casa espírita. Dá uma olhada quando você entra na casa espírita, viu? Está cheio de morto. Eu olho sempre, para ver se eu vejo alguém conhecido, até cumprimento. Geraldinho, tudo bem? Você não cumprimenta os desencarnados só porque eles morreram? É falta de educação, viu? Que eles olham para você, eles cumprimentam, eles balançam a cabeça, faz tchau. Que às vezes a gente entra na casa espírita, mas tudo que a gente não quer ver é espírito. Por isso que a gente deixa tudo aceso, né? Aí se um ceguinho bate a mão ali no interruptor, igual em casa, né? Tem 3 ceguinhos em casa. Aí que bate a mão, apaga a luz, assim a turma apavora no centro espírita, né? Quando o palestrante fala, agora vamos diminuir a luz para passar um vídeo, a turma já gruda na cadeira. Já tem medo. Mas eles que deviam ter medo da gente, né? Nós é que damos mais trabalho do que eles. Então é isso. Se você perceber que você escolheu alguma coisa que não está dando certo, sabe o que você faz? Muda. Muda, porque foi você que escolheu. Como é que eu vou mudar? Conversa com quem ajudou você a escolher. Com o seu protetor, com a sua protetora. Ah, mas eu não sei conversar com eles. Ah, então, entra no COEM.
Estuda espiritismo a sério. O espiritismo é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Nós precisamos conversar com os espíritos de forma metódica e séria, conclusiva, progressiva, né? Não podemos ficar mais do que um período do dia sem contato espiritual com o nosso protetor, porque ele trabalha 24 horas por dia conosco. Mas como você não disse bom dia para ele? Pelo menos na hora do almoço, diga boa tarde. Mas você não disse nem bom dia, nem boa tarde? Que horas são agora? Está na hora de terminar a palestra. Diga boa noite. Se passou da meia-noite, fala bom dia de novo. É assim. Nós temos que estudar, nos preparar e nos reprogramarmos se for necessário. Não é? Algumas dificuldades virão? Sim. Algumas maiores virão? Com certeza. Mas compete a cada um de nós dar um novo significado a isso. Só é possível fazer isso com calma, com serenidade, com equilíbrio, se não nos sentirmos sós. Nem entre encarnados, nem em relação aos nossos amigos e amigas espirituais. Feche o olhinho um pouquinho para mim, por favor. Só um pouquinho. Viu? Sentiu? Sentiu essa presencinha do seu lado? Tem gente que não quer fechar o olho, porque tem medo. Não precisa. Essa luzinha que está do seu lado, brilhando conforme é possível para ela, é o Espírito que Deus designou para lhe acompanhar. Entre em contato. Aprenda a entrar em contato. Converse sobre a vida. Transforme-se para melhor. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Maravilhosa palestra do nosso irmão Ricardo. É isso? Preencheu muito, muito didático, né? Esclareceu realmente muita coisa, né? Vamos continuar tranquilos, serenos. E eu gostaria de informar, tá, o evento que teremos de psicografia, tá, aqui no dia 2/6, tá, no Salão de Festas aqui do lar, com Newton Stuck, tá, Cartas Consoladoras, ok? A entrada, a doação de alimentos não perecíveis, tá, estejam todos lá presentes, vai ser maravilhoso. Obrigado.